Rapaziada, economizei o trabalho de vocês, tá? Eu economizei o trabalho de ver 38 rodadas de Campeonato Brasileiro e já tenho aqui a posição definida que o Atlético vai terminar no campeonato, que é a posição de 15º lugar. O Atlético fica na frente de Chapecoense, Clube do Remo, Coritiba, Vitória e Mirassol. Brincadeiras à parte, por que eu tô trazendo isso aqui, tá? Porque eu vejo muita gente condicionando a tabela do Campeonato Brasileiro a uma tabela financeira, a um campeonato financeiro. Então, se a gente for levar em consideração só essa parte financeira, falar só de investimento, o Atlético termina em 15º e acho que é uma posição que deixaria muita gente satisfeita, que traria pelo menos ali uma garantia de permanência na Série A. Mas eu acho que o futebol a gente fala muito mais do que só essa capacidade de investimento que os times têm, né? Quando a gente fala de futebol, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre desenvolvimento de um modelo de jogo, a gente fala sobre desenvolvimento de atletas. E sabendo que faltou uma semana para começar o Campeonato Brasileiro, é muito doido, né? Porque esse ano a gente entra indiscutivelmente com o Atlético tendo a principal competição da temporada, o Campeonato Brasileiro. E tirando o ano do rebaixamento, que a gente joga a Série B, que também a gente teve o Campeonato Brasileiro como nossa prioridade, eu fico pensando, qual foi a última vez que a gente teve o Campeonato Brasileiro como prioridade? Porque as Copas, elas tiravam muito a atenção do Atlético em relação ao Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, um Atlético que conseguia se garantir no nível de pontuação razoável, mas as Copas eram uma grande esperança para o Atlético. Então eu ouso dizer que o Atlético ele nunca teve uma sintonia muito grande com o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ainda é uma luta que o Atlético ele não consegue entrar de cabeça. O Campeonato Brasileiro é uma luta que o Atlético ele tem e sabe que as limitações elas são muito grandes para falar que a gente chega para protagonizar. Só que em 2026 é aquilo. A gente não tem tanto para sonhar com as Copas. E aí a gente já entra numa outra discussão. Aonde o Atlético pode chegar numa Copa do Brasil sabendo que em um ano de Série B, sabendo que em um ano onde a gente realmente estava focando mais do que tudo no Campeonato Brasileiro, em um ano que a gente não tinha um trabalho tão consolidado, um modelo de jogo tão consolidado, referências menos maduras dentro do clube, a gente já chegou entre os 8 melhores. Será que o Atlético não pode realmente fazer uma campanha de destaque numa Copa do Brasil? O medo de mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro tem que afastar o Atlético de entender quão longe ele pode chegar numa Copa do Brasil. Porque se a gente chegar num acordo que é pra ignorar a Copa do Brasil, beleza. Mas será que a gente precisa ignorar a Copa do Brasil numa tentativa de ter ali a competição como um sonho quase impossível? Mas quase impossível não é impossível? E eu tô falando isso antes das competições começarem, pegando a média, né? 2018 a gente foca nas Copas, 2019 a gente foca nas Copas, 2020, mesmo com campanhas ruins, a gente dá uma atenção muito grande para as Copas, 2021 a gente foca nas Copas, 22 a gente foca nas Copas, 23 a gente foca nas Copas, 24 até onde deu, a gente focou nas Copas. E assim, querendo ou não, a gente fala de 3 títulos, duas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, a gente fala de dois vice-campeonatos, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. A gente fala de algumas quartas de final, semifinal. O Atlético é um clube que teve muito sucesso nas Copas. E por que eu tô trazendo essa questão das Copas, sabe? Exatamente para entender como a gente olha pro Campeonato Brasileiro. O Atlético ele entra no Campeonato Brasileiro para ser o nono e focar nas Copas ou para ser o 16º? Porque eu acho que o Atlético ele tá entrando no campeonato com um discurso derrotista muito grande. Que talvez se prove ao longo da competição e a gente possa realmente fazer um campeonato para se manter. Mas eu acho que se a gente pegar o que o Atlético pode fazer, e aí tanto pro bem quanto pro mal a gente tá numa condição de conjecturar cenários, da mesma maneira que eu acho que a gente, pô, sempre entrou no Campeonato Brasileiro pro oitavo lugar, e a gente sabe como é difícil ficar no oitavo lugar do Campeonato Brasileiro, a gente sempre entrou nas Copas com o olhar um pouquinho mais apurado.
Então fazia pouco caso de uma possibilidade de ir além da Copa do Brasil, porque existe um receio de rebaixamento, eu não acho que faça sentido. E eu queria entender, esse receio de rebaixamento é porque o Atlético ele não tem um elenco tão caro quanto os outros? Ou pode até levar pro lado técnico, não tem um lado tão, tão bom quanto os outros? Porque na minha visão o Atlético ele entra no Campeonato Brasileiro com o mesmo status que historicamente está acostumado a entrar. O Atlético ele entra no Campeonato Brasileiro zero diferente do que ele entrou em 2019, em 2018, em 2021, 22. Aí você vai ver. Conforme o trabalho vai engrenando, você tem uma campanha melhor, você tem uma campanha pior no próprio ano do rebaixamento. O Atlético não entra pra cair. O Atlético ele tá num limbo ali que aí a gente fala também da maneira como o eixo enxerga o Atlético, que isso foi uma maneira de underdogizar o Atlético. E hoje eu acho que é por ali mesmo, meio de tabela, em algum momento mais pra cima, mais pra baixo. Aí tem uma sequência de vitória que dá uma ajudada, aí tem uma sequência de derrota que dá uma preocupada. Mas eu não acho que a gente. Eu volto a dizer, eu não acho que a gente entra numa competição muito diferente do que a gente tá acostumado. Faltando uma semana pro Campeonato Brasileiro, a certeza é que o Atlético. Ele nunca entrou no campeonato de pontos corridos pra buscar título. E em muitos momentos o Atlético entrou no campeonato de pontos corridos pra ter cautela. Então, cara, é difícil. No final das contas é difícil. Porque eu acho que o rebaixamento do Atlético, ele criou uma série de alertas, assim. Eu acho que o Atlético, ele tá muito cauteloso pra não acontecer de novo o que aconteceu em 2024. Mas eu não vejo tantas semelhanças em relação ao que aconteceu em 2024 em nenhum aspecto. Montagem de elenco diferente, naquele ano chegou muita gente, e você não tinha uma continuidade de trabalho, técnico novo no começo do ano que muda antes do Campeonato Paranaense terminar, um ambiente péssimo internamente, o que não é o caso, todo mundo trabalhando junto para o Atlético funcionar esse ano. Eu tô tentando enxergar, assim, onde tem semelhanças. Então, pra mim, no final das contas, a gente fala de um Atlético que. Então, no final das contas, a gente fala de um Atlético que 2024 pode ser um alerta muito importante em relação a gente não pode descuidar do Campeonato Brasileiro. E esse alerta poderia ter aparecido antes lá em 2021, onde a gente sabe que o Atlético fez uma campanha muito bem sucedida nas Copas que não deu tão certo no Campeonato Brasileiro. Mas esse alerta não deixa de ser um alerta, não pode ser uma trava. Eu ainda acho que se o Atlético incorporar o espírito copeiro que historicamente o Atlético tem, onde ele consegue reacender a Arena da Baixada, onde ele consegue ter um poder de mobilização muito forte da equipe, onde ele consegue fazer com que entre o espírito competitivo muito acima da média do que o Atlético consegue manter durante 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, a temporada do Atlético ela é muito parecida com de anos anteriores a tudo que aconteceu em 24. Briga de meio de tabela Brasileirão, tentativa de sorte nas Copas. E sendo bem sincero, Arthur Dias, Teran, Luiz Gustavo, Portija, Benavides, Léo Derek, Lucas Esquivel, Bruno Zapelli, João Cruz, Dudu, Julimar, Viveiros, quem sabe um C3, Bruninho. A gente já brigou por Copa com bem menos, tá? A gente brigou por duas Copas com bem menos em 2021. Só queria dizer isso pra vocês, valeu? Tamo junto, é nóis.